Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Irmãos, que semana já maravilhosa, né? Que sol bom, né? Hoje eu tive um dia daqueles, né? Tive que terminar de limpar meu quintal, né? Carpi, porque eu paguei um rapaz, um senhor, para limpar e ele me deixou na mão, né? Pegou o dinheiro e sumiu, desapareceu agora. Aí eu tive que terminar. Mas tá bom, né? Graças a Deus eu terminei, né? Apesar de ter machucado meu braço caído ontem de ontem, mesmo assim eu tive que terminar. Carpi, eu falei, vou ter que carpir. Mesmo assim, ainda bem que ontem eu fui no médico, o médico passou um diclofenac que eu tô tomando, né? Mas tá bom. Bom, e a gente continua na história de Gênesis, né? Essa história maravilhosa. Em Gênesis, nós continuando em a descendência de Abraão, nós estamos falando agora de Jacó, né? Depois daquele ocorrido entre Jacó e Saul, né? Então, Jacó teve que fugir porque Saul estava pretendendo matar Jacó, né? Então, a fuga de Jacó é no capítulo 28. Então, para você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no meu canal, Meninas Voz de Deus, tá? Compartilhe, comente, dê o like. É muito importante a gente comentar, compartilhar, né? Dar o like, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e é recomendável. Ele nos ajuda na divulgação também. E também é importante também você levar a palavra de Deus para uma pessoa que está precisando de uma palavra de ânimo, de esperança, né? Diante de uma situação, né? E Deus, ele é fiel na sua palavra. Tudo que Deus promete na sua vida, ele cumpre, mas não no tempo da gente, não conforme a nossa vontade, como a vontade de Deus, amém? E tem que saber esperar e confiar na palavra do Senhor, amém? Bom, aqui nesse Gênesis 28, nós estamos falando sobre a fuga de Jacó. Então, depois de do ocorrido, o que aconteceu, né? A situação ficou difícil para Jacó, né? Então, ele teve que sair de lá. Então, a mãe e o pai resolveram que mandar ele para como é que é? Paradarã, né? Para que Padarã, por exemplo, Padarã, porque ele não poderia ficar mais ali no mesmo lugar que Esaú, né? Porque podia acontecer uma tragédia, com medo de perder os dois filhos, morrer, né? Então, eles mandam Jacó para Padarã, né? Na casa do irmão de Rebeca, Labão, né? Então Isaac chama Jacó nesse episódio, nós vamos ver agora. Então já estou falando sobre essa passagem. Então Isaac chama Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Então ele já falou que não queria, né, que Jacó ficasse ali e tivesse com esposa. Então ele manda ele para Paradarã, para a casa de Betuel, né, pai da sua mãe, né, para pegar uma esposa das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Então aí o Isaac fala que Deus poderoso abençoa Jacó. Deus poderoso te abençoe e te faça fecundo, multiplique para que venha a ser uma multidão de povos, quer dizer, uma grande nação. Amém? Ele fala, e te dê a bênção de Abrão a ti e a sua descendência contigo, para que possuas a terra das suas peregrinações, concedida por Deus Abrão, né? Assim, despediu Isaac a Jacó, e que foi para Paradarã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Saul. Ele foi. Vendo Saul que Isaac abençoara Jacó, enviara para Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que ia abençoá-lo e ordenar, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó obedeceu seu pai e sua mãe, fora para Arã, sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Foi então Saul, olha só, na casa do seu tio Ismael, né? Na casa do Ismael, seu tio Ismael, e ali das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malaiate, filho de Ismael, filho de Abrão, né, que ele era irmã de Nabote. Então, aqui nessa passagem aqui, o que nós podemos entender que Deus está falando, aqui quando aconteceu esse corrido entre Jacó e Esaú, o Isaac e a Rebeca acharam melhor ir para a casa do irmão dela, Labão, né? Padararã. Porque lá ele poderia casar com umas filhas de Labão, né? Quer dizer, ia dar continuidade de descendência. Você pode ver que essa passagem é a mesma passagem que Abraão mandou seu servo buscar uma mulher também, né? No meio da sua família lá, né? Para casar com Isaac. Por quê? Era para que a descendência, a linhagem continuasse, né? E os planos de Deus também que aconteceu, segundo a vontade de Deus. Então ele pediu, ele também não queria que ele casasse com uma mulher de Canaã, né? Então eles mandaram ele para lá.
E acontece também que a bênção que Isaac Deus deu para Jacó, é a bênção do Deus poderoso, para ele ser fecundo, né? Ele multiplicar na terra uma grande nação, quer dizer, era o plano de Deus, né? Então Deus, a promessa deu continuidade ainda, deu continuidade na descendência de Isaac, vai ser da descendência de Jacó, nós vamos ver lá para frente, as 12 tribos de Israel, né? Então tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, aqui nós estamos vendo, e Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então a promessa está de pé, ela continua, né? E não importa o cenário de incerteza de Jacó, a gente podemos ver aqui que é um cenário que foi houve um engano, uma mentira, né? Sustentaram uma mentira, porque a mentira já foi bem desde o nascimento, houve um engano, né? Sim, uma mentira, e houve também uma discórdia familiar entre quem escolhe, né? E houve um desentendimento poderia haver até uma coisa pior, um conflito familiar maior, mas aí eles acharam que era melhor ir para casa do irmão de Rebeca, né? Mas aí Deus tinha um propósito para Jacó já. Então já estava escrito o propósito que Deus tinha para fazer de Jacó também uma grande descendência. Amém? E também para que as bênçãos do patriarca, que era que Deus abençoou, a promessa sobre o Abrão, se cumpriria. E toda a sua descendência, todas as nações das terras serão abençoadas, né? Então ela continuou uma grande nação, um povo fecundo, uma terra que Deus ia dar para eles, abençoariam eles, né? Então a promessa estava de pé, e ia se cumprir mesmo no cenário de incerteza que estava diante de Jacó. Mas Deus é fiel para cumprir aquele que nos prometeu. Não importa o cenário, não importa as circunstâncias, não importa os erros também. A gente pode ver aqui que Jacó também teve os seus deslizes ali, mas tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, porque Deus ele faz. É um cenário de improvável, assim, para nós, ele consegue fazer algo surgir ali, né, dentro da vontade dele. Então, mesmo que tente ou alguma coisa aconteça para que nós não impeça de nós fazer a vontade de Deus assim no momento assim de propósito, mas Deus ele é fiel àquilo que ele prometeu. E a promessa de Deus não volta sem ser cumprida, vai se cumprir, independente do cenário, independente da circunstância, do cenário de incerteza. Deus é fiel e vai se cumprir aquilo que ele prometeu, amém? Ele vai fazer da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Nós temos que confiar e descansar e obedecer à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a bênção do patriarca Abraão foi para a descendência todinha de Isaac, né? Então e Jacó foi dar continuidade, porque aí vinha as 12 tribos de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Tudo tinha que ter o propósito de Deus. A gente vai ver também mais na frente a linhagem, né? Dessa linhagem, desse povo de Deus. Nós vamos ver Jesus, amém? Então nós vamos confiar no Senhor. Sabe que todas as coisas ele sabe o que faz, está no controle dele, o domínio, o poder dele agora. E a gente pode ver que Saul, ainda contrariando seu pai, né? Ele foi casar com uma mulher, né, que não era já para contrariar a vontade do pai, né? Então a gente pode ver que Jacó estava sempre dentro da vontade de Deus, né? Ele sabia o que queria, né? Ele apesar de não conhecer, mas ele ouvia falar do Deus, né? Agora ele vai ter uma intimidade com Deus, ele vai ter um encontro com Deus. Agora na outra passagem que eu vi na Bíblia, ele vai ter a visão da escada, aí ele vai conhecer, né? Ele vai ter a visão com o Senhor, vai falar com Deus, né? Então a gente vai ver agora essa intimidade que ele vai ter com Deus, né? Agora não, ainda não tem, né? Mas ele tem fé, né? Então ele conhecia Deus por causa de Abrão, né? De falar de Deus. Agora não, ele vai ter uma intimidade com Deus, algo profundo, né? Ele vai conhecer a vontade de Deus para a vida dele, né? Aí vai fazer o propósito com Deus. E a gente pode ver na história também que ainda o Isaac ainda fala que Deus estaria com Jacó. Deus ele fala que ele não estaria sozinho, que Deus estaria com a sua descendência, que é Deus de Abrão, que Deus que dê a bênção de Abrão para ele, para Jacó, né? Ele falou, a ti e a tua descendência contigo, que Deus estaria com Jacó, aonde que ele fosse, para possuir a terra também que Deus ia dar, ia concedida por Deus de Abrão. Então Deus ia conceder as terras também, tudo estava conforme a vontade de Deus, o propósito de Deus, e a promessa de Deus seria cumprida. Então Deus estava dando continuidade, esperança para ele, que a promessa está de pé. Para nós também Deus está dando essa esperança, né? Para não desistir, não ficar triste diante de uma situação. Deus está no controle, Ele está falando, confia no Senhor, louvado seja. E aqui o Senhor fala também sobre a proteção divina. Então Deus ele fala também sobre de proteger Jacó, essa jornada que ele vai ter. Ele protegeu mesmo, Deus, né?
E só que Jacó se prosperava onde ele fosse, ele prosperou. Ele prosperou na casa de Labão. Ele abençoou muito a casa de Labão, né? Ficou muito bem de vida, Labão, ele também ficou muito rico, porque Deus abençoou Jacó. Então ele é abençoado, né? Então tudo que ele fazia, Deus abençoava, né? E Deus abençoou não só a descendência de Jacó, mas toda a sua descendência, né? Então a fidelidade é divina, né? A fidelidade de Deus com o povo de Israel, a promessa que ele fez para cumpriu, né, sobre o povo dele. Então Deus tinha um povo dele escolhido já. Então Deus queria que tudo que acontecesse conforme a vontade dele, não a vontade do homem, né? Então as incertezas que houve esse desfecho não significa que a promessa de Deus não ia se cumprir. Ela continuou, ia dar continuidade à promessa, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, amém? Então Deus quer que nós não perdemos a esperança, que nós não desistimos diante de uma situação, né? Mesmo que um cenário assim que nem Jacó, teve um cenário de incerteza, né? Porque ele teve que sair às pressas da casa dos pais, medo, né? Houvesse uma tragédia, né? Mas tudo estava dentro do propósito de Deus também. Às vezes acontece coisas na nossa vida que nós não entendemos, porque questionamos, né? Mas só que Deus tem um propósito ali. Nós não sabemos o porquê. Nós temos que confiar, né? Descansar no Senhor. Porque muitas vezes nós não descansamos, né? A gente fica só murmurando e reclamando, né? Tem que às vezes sair de uma situação, às vezes de uma maneira assim tão rápida, ou às vezes assim, então acontece uma coisa que é tão corta e a gente não entende o porquê, mas há um para quê, não é um porquê, há um para quê, né? Deus, ele sabe o que faz, né? É que a gente, nós não temos fé, não confiamos, né? Duvidamos, né? E é natural também do ser humano isso. Você pode ver que lá em Sara, lá de ver que Sara, quando o anjo do Senhor foi visitar eles lá no acampamento de Abrão, né? E ele falou, né, que ela ia ter um filho, a Sara, e a Sara deu risada, né? Então, é natural do ser humano, né? Mas só que Deus, ele fala, ele cumpre o que ele fala, né? Então, nós achando que não vai acontecer porque as coisas estão acontecendo, às vezes nós erramos, nós vacilamos que nem Jacó, né? E Saul também, mas só que Deus, ele faz aquilo que ele promete. Então, não adianta, mesmo que as coisas aconteçam, ele vai dar o jeito dele, ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. Né? O agir dele não tem defeito, quem tem defeito somos nós que dificultamos as coisas, agimos por impulso, por ansiedade, tomamos decisões precipitadas, né? Não oramos antes de fazer qualquer coisa, então há consequência nas nossas escolhas. Mas o propósito de Deus está na nossa vida, né? Às vezes nós vamos ter que passar até uma situação por uma atitude errada, mas só que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. Nada e ninguém, ninguém pode impedir o plano de Deus na nossa vida. Ninguém pode. Não tem quem vai impedir. Se Deus, ele falou que você vai realizar um sonho, colocou um sonho no seu coração, que vai te abençoar, alguma coisa na sua vida, se ele já liberou a palavra, foi profetizado, não questione. Mesmo que a circunstância, o cenário está dizendo não vai ter. Vem coisa para te derrubar, vem coisa para te desanimar. Não creia no Senhor, na palavra de Deus. A fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Até vamos dizer, o teu falar muda o cenário, o teu falar me traz para perto. Não quero ouvir nenhuma voz que não seja tua. Me tire, Pai, as vozes que me faz cair. Se eu te ouço, Deus, tem livramento. Se eu te ouço, Deus, não temereis o medo. Se eu te ouço, Deus, tem porta aberta. Se eu te ouço, Deus, eu tenho a vida eterna. A fé vem de ouvir a voz de Deus. Ele é o caminho certo. Agora Deus. A fé vem de ouvir a voz de Deus. Ele é o caminho certo. É isso mesmo, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus. Ele está falando no nosso coração. Porque tem muita gente, diante de uma situação, que está desesperando, não está confiando no Senhor. Acha que Deus não pode mudar, né? Porque aconteceu uma coisa e a gente vê assim, negativo, aquele cenário assim que ali, né, como se fosse uma terra seca que não brota, mas Deus faz sim do deserto, Deus fala. E aquela profecia de que Ezequiel fala que o mar morto vai virar mar mesmo, que vai ter peixe, vai ter água, árvores frutíferas para as pessoas comerem fruto dessa árvore. Agora Deus, vai acontecer essa profecia ainda.
ele já está tendo vida, já está dando vida, né? Já estão estudando os estudiosos que ele já está tendo peixinho lá, né? Então Deus ele falou, então aquele cenário de mar morto, que o mar ali que vai ter vida, Deus vai fazer brotar a vida, já está fazendo. Agora Deus até teve o deserto, já mostrou num vídeo que ele estava tendo água, né? Tava tendo mar no deserto, brotava da terra, saía. Oh, glória a Deus, Deus pode tudo, irmãos. Pode tudo, irmão. Irmã, confia, né? O mar morto vai virar mar mesmo, vai virar mar que vão pescar, vai ter peixe, vai ter fruta. Então Deus, aquele cenário de escassez, quem está morto, ele vai trazer vida, vai trazer vida, né? E abundância, porque vai ter, ele fala na promessa da palavra dele que vai ter vida em abundância ali, vão se alimentar ali das árvores frutíferas assim, da margem do rio, oh glória, vai ter peixe para pescar lá, vai ter peixe, fartura de peixe, oh glória a Deus, essa promessa de Deus vai se cumprir, já está se cumprindo, porque o mar já está dando vida, eu estou estudando, você já pesquisou no YouTube? Pesquisa para você ver, que glória a Deus, então creia na palavra, então o cenário, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, só que tem o tempo dele, a hora dele, nós temos que perseverar na fé, por isso que ele fala assim, aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Por isso que nós não podemos recuar. Nós temos que perseverar na fé. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Louvado seja. Então, creia somente no Senhor. Aleluia. Hoje a palavra foi aquele que... Eu até coloquei, foi um banner. Aquele que crê em Deus verá a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja. O sobrenatural vai acontecer. E vai mesmo. Porque Deus, ele fala e ele cumpre, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tenha uma boa noite e fique com Deus. Creia nas palavras de Deus. Ele fala e ele faz, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Ó, e não esqueçam, é importante, gente, ó. Eu falo sempre isso porque como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? E também como é bom a gente pensar numa pessoa, se você é uma pessoa, compartilha para ela. Às vezes ela está passando um momento difícil, uma situação difícil. A palavra de Deus traz vida, esperança, é alimento para nossa vida, para nossa alma, nos sustenta, nos dá força, coragem, dá livramento. Ela nos cura, nos liberta, nos salva. Glória a Deus, louvado seja. Faz nós arrepender, pedir perdão também, tirar o orgulho, a soberba, tudo aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus é viva, é o próprio Deus falando conosco. Então compartilha, manda uma mensagem para uma pessoa que está precisando de uma palavra de esperança, de vida. Oh glória, que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.